pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Deus nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e o fazemos com alegria, com a Tua palavra aberta diante de nós. Ó Deus, que alegria há nos nossos corações pelo privilégio de poder estar em tabernáculo santo com o Senhor, Deus, na Tua presença, Senhor, em culto solene, podermos cantar louvores ao Teu nome, exaltando, ó Deus, o Teu ser perfeito, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De podermos, ó Deus, nos alegrar em sermos ouvidos nas nossas orações, podermos, ó Deus, renovar a alegria dos nossos corações com a convicção do perdão dos nossos pecados. E agora, ó Pai, podemos ouvir a doce voz do Senhor pela exposição da Tua palavra. Podemos estar diante do nosso Cristo, o nosso Salvador, da glória dEle, através da exposição da Tua palavra. E é essa a expectativa que temos agora, ó Deus, e por isso nós clamamos pela direção do Teu Santo Espírito. Te clamamos, ó Deus, que Ele poderosamente entregue-nos a palavra do Senhor neste momento. Que aquilo que será explicado, exposto, aplicado, possa, ó Deus, ter o manejo do Espírito Santo, de maneira que Ele mesmo, ó Pai, leve ao profundo dos corações das Tuas filhas e dos Teus filhos a palavra do Senhor. Que, ó Deus, para que haja correção, confronto, mas também encorajamento, ó Deus, eles possam assim ser enchidos de esperança, ó Deus, ser animados em suas almas, ó Pai, para o maior proveito possível, para que saiam daqui cheios de vida, para viverem, ó Deus, a graça que for concedida pelo Espírito, ó Deus, pelos próximos dias e poderem retornar e continuarem sendo alimentados pelo Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o pastor Stephen Cole é um dos meus expositores preferidos. Ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um grande expositor da escola ali, de expositores como Kenneth Hughes. E ele há pouco tempo jubilou, aposentou-se do seu ministério à frente da Flagstaff, uma igreja pastoreada por ele por muitos anos. E ele disse o seguinte, há algum tempo atrás, ele disse que a modernidade fez com que a igreja evangélica ela relegasse amplamente a doutrina como algo irrelevante para a vida, chata e até divisiva. Ele disse, já há algum tempo, a ênfase na igreja moderna está pragmática, em coisas como posso melhorar meu casamento, como posso criar meus filhos, como posso maximizar meu potencial no trabalho. Não, as pessoas elas estão dizendo, não me dê nenhuma doutrina, eu só quero saber o que funciona. Esse pragmatismo não combina, meus irmãos, com as Escrituras. O Novo Testamento, ele nunca separa a doutrina de ações. O que cremos afeta a forma como nós agimos. E por isso mesmo o padrão de ensino das Escrituras é primeiro expor doutrina e depois fazer aplicações e nos expor à prática. Nós vemos isso na escrita do apóstolo Paulo. Ele, em suas cartas, ele sempre ultrapassa a metade dos seus textos, apresentando verdades teológicas, para no restante do texto fazer as aplicações que decorrem destas verdades.
Como, por exemplo, a carta aos Efésios, que tem 6 capítulos, o apóstolo Paulo ele vai gastar a parte excedente à primeira metade da carta, algo em torno de quase 4 capítulos, para expor doutrina. E depois, no restante da carta, ele faz aplicações. Em Romanos, por exemplo, nós temos 16 capítulos, e Paulo gasta 11 com doutrina e 5 com exposições, aplicações práticas decorrentes destas doutrinas. É de vital importância que nós entendamos isso. Entendamos que aprender as coisas como quem é Deus, quem nós somos, o que Deus fez por nós, são fundamentais para nós estabelecermos práticas, ações corretas. Nós não teremos ações corretas se não tivermos crenças e pensamentos corretos. Uma coisa interessante a respeito disso é o que nós observamos como sendo o ciclo da depressão. O ciclo descendente do processo de depressão, da maneira como a depressão se processa, ela acontece exatamente por esta progressão do coração, que tem uma correlação, quase que como um encaixe de Lego, com essa maneira de Paulo e da Escritura de se exporem. Na depressão, nós vemos começar o estágio da depressão a partir de pensamentos errados. Pensamentos errados ou intelecções erradas levam a pessoa a sentimentos errados, afeições erradas. E depois, num ciclo mais profundo da depressão, esses pensamentos e afeições erradas levam a pessoa a ações erradas, como, por exemplo, se entregar a esse quadro de depressão, de desgaste ou de entristecimento profundo, através de irresponsabilidade, simplesmente se entregar, como dizem no Nordeste, ao fundo da rede, e não querer fazer mais nada. Então nós percebemos que é um ciclo do coração: intelecções, afeições e volições. Pensamento vem antes de sentimento, que vem antes de vontade. E é por isso que é importante que a gente trabalhe primeiro doutrina e depois as práticas que são decorrentes destas crenças ou doutrinas. Então, é fundamental nós aprendermos isso. Entender que compreender o que Cristo fez por nós será decisivo como um fundamento sobre a maneira como nós devemos viver como cristãos. Compreender a nossa posição em Cristo é a base para toda e qualquer prática diária da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. E aqui no nosso texto desta noite nós temos esse padrão reforçado. Embora algumas vezes o autor de Hebreus ele tenha interrompido os seus temas doutrinários para fazer aplicações, na verdade mais ilustrações e explicações, o que nós vemos é que a maior parte do livro, até este ponto, foi doutrinária. Nós estamos já pela metade do capítulo 10. E até aqui, grande parte do livro, significativamente, foram doutrinas sendo expostas. Nós vimos nos primeiros 4 capítulos, ele demonstrando como Jesus é superior em tudo e a todos em sua pessoa. Dos capítulos 5 até o versículo 18 desse capítulo 10, ele mostra como Cristo é superior a todos em seu sacerdócio. Mas agora, a partir do verso 19 até o final do livro, nós veremos, com base nestas verdades expostas até aqui, que foram apresentadas pelo autor, mostrando esta superioridade de Cristo, nós veremos como isso deve estimular a nossa vida, a nossa prática. Como deve, por exemplo, estimular uma fé perseverante, mesmo diante de duras provações. Nós veremos como nos mostra, como colocar em prática aqui a nossa nova posição em Cristo, que foi, por Ele de muitas maneiras, até algumas vezes, de maneira repetitiva, exposta até aqui. Então, primeiro, Ele está nos deixando claro, olha, as questões da vida de vocês, as questões práticas, elas são como uma construção. Elas são questões que, para elas, é primeiro importante se estabelecer o alicerce.
e o fundamento correto. Do contrário, você teria uma construção viciada e fadada ao fracasso, ao risco até mesmo de tragédias, de desabamento dessa construção. Então, tendo estabelecido a fundação, ele vai trabalhar questões agora mais práticas. Ele vai mostrar que, por causa de nossa nova posição em Cristo, nós devemos nos aproximar de Deus com fé. Nós devemos manter uma firme confissão da nossa esperança. Nós devemos considerar a vida comunitária, entendendo que nós fomos feitos em Cristo nesta nova posição para nos estimularmos uns aos outros no amor e ao amor e às boas obras. Os versículos de 19 a 21 mostram-nos um breve resumo da nossa posição em Cristo, como se fosse uma condensação de tudo que ele falou até aqui. E depois, dos versículos de 22 a 25, ele mostra como essa posição deve afetar a nossa prática. Mais especificamente, como deve estabelecer a nossa maneira de viver, a nossa maneira de viver a nossa vida. O autor ele está dizendo, meus irmãos, que por causa do que Cristo fez, porque as coisas de Cristo são melhores, porque são eternas, porque são perfeitas, por causa de todas as coisas que Cristo é, nós temos uma melhor prática, nós temos uma melhor vida, nós temos uma melhor maneira de viver a vida. É isso que ele vai começar a desenvolver nesta sessão e depois nas sessões seguintes até o final do livro. Vejamos as duas sessões, os dois blocos que nós temos aqui nestes versículos. Primeiro argumento, como eu disse, é uma condensação, um resumo das verdades apresentadas até aqui. O autor ele nos traz aqui a visão da grande realidade a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa posição. E ele começa lembrando-nos de coisas já ditas antes, uma ação prática, mas uma ação prática que está fundamentada na nossa posição. Ele diz no verso 19, nós entramos no santo lugar pelo sangue de Jesus. No versículo 22, por conta desta posição em que nós nos encontramos agora, em Cristo Jesus, ele diz, aproximemo-nos de Deus pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, a grande realidade que o autor quer mostrar para mim e para você aqui, é a de que, nesta passagem, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso divino, e como já tinha sido exposto antes por ele, nós temos pleno e perfeito acesso a Deus. Por causa do que Cristo fez, pelo fato de Cristo ter realizado a obra que realizou como o nosso sumo sacerdote, grande sumo sacerdote para sempre, o autor está nos lembrando aqui que nós podemos entrar na presença de Deus. Ele está dizendo, olha, a morte de Jesus trouxe para vocês, vejam no versículo 20, um caminho novo e vivo. Um novo e vivo caminho. Meus irmãos, isso é um contraste com as coisas antigas que estavam assediando os pensamentos dos cristãos da igreja hebraica. Aqueles cristãos ali para que ele escreve, eles estavam com pensamentos de voltar para o judaísmo. O judaísmo que não tinha este pleno acesso a Deus, onde o acesso era bastante restrito. Vocês se lembram? Apenas o sumo sacerdote podia entrar dentro de uma área específica, chamada Santo dos Santos, e mesmo assim ele não tinha liberdades. Era um lugar tenso, difícil, e até mesmo de risco de morte para ele. Não um lugar de plena liberdade. Mas em contraste com esta expectativa do sistema judaico, ele está dizendo, mas nós, ao contrário disso, temos um novo, um vivo caminho, nós temos pleno acesso a Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque não ter acesso a Deus ou ter um acesso restrito, isso era terrível, porque nós precisamos desse acesso, e nós precisamos desse acesso mais do que qualquer coisa. Nós precisamos de Deus mais do que qualquer coisa.
E é isso que nós precisamos também, porque é isso que nos muda. É isso que nos transforma. Nós não somos transformados por medidas práticas que nós mesmos programamos. O cristianismo, ele não é um plano de aperfeiçoamento moral. Ele não é um programa de tantos passos como os que nós vemos por aí. Ele não é um programa que você executa o começo, o meio e o fim e você chega a um resultado. O cristianismo é Cristo fazendo novas todas as coisas. É o próprio Deus, na medida do acesso que nós temos a Ele em Cristo, fazendo-nos nova criação de Deus. Nós não somos resultado de um programa, nós somos resultados de uma redenção, de uma salvação, de uma grande obra realizada por Jesus, que ela já aconteceu, ela continua acontecendo e ela vai terminar quando Jesus voltar. E por isso é tão importante para nós termos este acesso a Deus e estarmos na presença dEle em Cristo Jesus. Porque é isso que nos muda, é isso que nos faz maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, empregados melhores. É isso que nos faz cidadãos dos céus na terra. Cristo e este acesso que Ele nos dá à presença dEle, do nosso Deus. O fato sobre nós é que eu sou egoísta. E quando eu me aproximo da santidade de Deus, isso me tira o meu egoísmo. Quando eu me aproximo do amor de Deus, eu sou derretido pela sua misericórdia. Todas as coisas em mim são vencidas, não pelos meus esforços, não pelo meu trabalho, mas pela presença de Deus e por tudo o que Deus é perfeito, e da sua perfeição é comunicado a nós pela graça, através da obra de Jesus. O que nos transforma, o que transforma a mim e a você, mas no Antigo Testamento não podia acontecer plenamente, porque havia essa restrição. É agora possível, meus irmãos, porque nós temos este pleno acesso, porque agora nós temos o acesso à presença de Deus. O texto, ele usa algumas linguagens interessantes, porque ele diz na segunda parte do verso 20 que Ele nos consagrou pelo véu. E aí então ele explica, ele diz, isto é, pela sua carne. Como compreender esta linguagem aqui? Meus irmãos, Cristo, Ele rasgou a sua carne na cruz, para que pudesse rasgar, romper, destruir aquilo que nos impedia de estar na plena presença de Deus. Foi pela carne rasgada de Jesus na cruz, que nós tivemos acesso à presença de Deus. Tudo aquilo que nos bloqueava de ter acesso a Deus, foi destruído ali, pela carne rasgada de Jesus. Quando Ele morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E Cristo foi o nosso sacrifício, e agora nós temos acesso à sala do trono, à santa presença dEle, como diz o texto, pelo seu sangue. Em Hebreus 4,16, por conta dessa verdade, o autor ele já tinha nos feito esse convite, dizendo, acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que nós temos agora, essa é a nossa posição agora. Nós sabemos agora como nós podemos fazer isso. Através da cortina de seu corpo, nós temos acesso a Deus. Aqui agora você vê que o autor aos Hebreus, ele está nos consolando e nos animando, trazendo clareza sobre a nossa grande realidade. Ele está dizendo sim, por meio de Cristo, por meio do seu sangue, nós podemos entrar diretamente na presença de Deus. Nós podemos nos aproximar, nós temos acesso, e isso nos muda, isso nos transforma, isso nos salva. A segunda parte dessa grande realidade, meus irmãos, é que este é um serviço para sempre. Jesus está lá, Ele continua a servir como nosso grande sacerdote, e Ele continua dizendo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Nós não precisamos mais de um sacerdote humano, não precisamos mais de mediadores humanos entre Deus e nós. Cristo é o mediador, Ele é o nosso advogado, Ele é quem ora por nós, Ele defende o nosso caso diante de Deus como nosso advogado, e Ele garante misericórdia e graça da parte de Deus de maneira abundante, infinitas e para sempre para o seu povo. É por isso que nós podemos ser tão ousados e tão confiantes, porque Cristo é tanta cortina que dá acesso, quanto o sacerdote que serve como nosso defensor. E é a razão pela qual nós devemos estar, meus irmãos, cheios de confiança, cheios de esperança. Por isso ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, com ousadia, sem medo. E essa confiança vem não de nós, mas da segurança, da força, da grandeza desta obra de Jesus. Este é o quadro da realidade que nós vivemos. Este é o quadro, meus irmãos, daquilo que deve sustentar as ações práticas que temos pela frente. A segurança, a esperança de que a nossa posição em Cristo, ela é inigualável. Ela nos dá acesso àquele que nós mais precisamos, o nosso Deus. E isso, obviamente, nos leva a uma grande responsabilidade. Vocês se lembram, né, de o Homem-Aranha, o tio Ben e o seu conselho ao Peter Parker? Grandes poderes trazem-nos grandes responsabilidades. Essa é uma grande verdade. Quando nós olhamos para tudo que nós temos em Cristo, é óbvio que isso vai imediatamente nos trazer à luz aquilo que somos responsáveis, aquilo que temos responsabilidade. E é isso que o autor faz aqui. Ele diz: olha, há 3 grandes partes aqui de uma grande responsabilidade. A primeira é aproximar-se de Deus. Meus irmãos, olha só, agora nós temos acesso a Deus. E nós devemos aproveitá-lo e realmente usá-lo. Senão ele não faz nenhum ou qualquer sentido. Usar o acesso e se aproximar de Deus, através do que nós chamamos de meios comuns da sua graça. A oração, a palavra, a comunhão dos santos, a adoração, os sacramentos. Seja, todas aquelas coisas que nos foram dadas pelo Senhor como privilégios da posição que nós temos agora nele. Então, é preciso entender que aproximar-se de Deus é um dever, é uma responsabilidade que nós carregamos pela posição que agora nós temos. E ele continua dizendo que nós devemos manter a nossa esperança. Para muitos a esperança é um otimismo irracional, de que as coisas irão melhorar. Para nós, meus irmãos, é totalmente diferente, porque a esperança para nós, ela tem substância. Ela não é um mero sentimento, ela não é uma mera atitude positiva. Ela tem completa substância, como diz Hebreus capítulo 6, versículos 19 a 20. Quando lá nos foi dito, na exposição lá atrás, que nós temos isto como uma âncora segura e firme da alma, uma esperança que penetra no interior por detrás da cortina, para onde Jesus foi como precursor por nós, ele se tornando o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, a nossa esperança é segura, é firme, porque ela está fundamentada substancialmente numa pessoa e na sua obra. Em Cristo e na sua vida, morte, ressurreição, ascensão, entronização e a intercessão eterna que Ele exercerá como nosso defensor, como nosso mediador pactual para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta não é qualquer esperança. Esta não é simplesmente uma atitude positiva. É a mais substancial ideia que nós alcançamos de esperança. Mas ele também nos traz, nos versículos seguintes,
a continuação desta responsabilidade. Ele diz nos versículos, a partir do versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E nos versos 24 e 25 ele diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Parte deste acolhimento, desta nova posição, meus irmãos, é que nós estamos envolvidos numa família, com um povo, uns com os outros. E aqui nos versículos 24 e 25, ele usa de uma palavra aqui para o termo congregação, uma palavra que significa uma reunião em sentido muito diferente do que nós estamos acostumados. A palavra epsinagogue no grego, que é traduzida literalmente como sinagoga, mas que também traz esse sentido que foi traduzido aqui como congregação, significa, meus irmãos, muito mais do que um grupo de pessoas. Enquanto um grupo de pessoas é apenas o número de indivíduos reunidos para algum fim, como por exemplo, para ouvir um orador, comparecer a um evento, aqui esta palavra tem um sentido bastante diferente, muito diferente. Congregação, meus irmãos, aqui é como um cacho de uvas. Enquanto um grupo de pessoas seria semelhante a uma caixa ou um saco com bolinhas de gude, onde as bolinhas simplesmente elas rolam umas sobre as outras, mas estão completamente separadas. No cacho de uva nós vemos as bolinhas, no caso a uva, uma conectada, uma ligada à outra organicamente. Então, congregação é como um cacho de uvas, um grupo de pessoas, apenas um saco de bolinhas de gude. E o que esse cacho de uvas aqui, ele traz de deveres e responsabilidades para nós, segundo o texto. A ideia que o autor primariamente quer colocar para nós, é de que é uma comunidade na qual todos os aspectos da vida dos membros, eles se tocam, estão interligados. É uma comunidade que se reúne não apenas para um evento, não apenas para ouvir um orador, mas uma comunidade que come junto, que ora junto, que aprende junto, que ama e serve junto. Uma comunidade que confessa seus pecados uns aos outros. Uma comunidade que vive várias coisas das dimensões da mutualidade desses uns aos outros, compartilhando a vida. É isso que nós encontramos em epsinagogue aqui. E isso nos leva, meus irmãos, a algo profundo nestas responsabilidades aqui. Porque o texto ele diz que nós devemos estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros, definindo o próprio poder destas coisas, o poder do estímulo e o poder do encorajamento. Mas para estabelecer coisas muito mais profundas do que simplesmente estar numa reunião qualquer. Durante muito tempo a gente já tem ouvido este versículo para alertar as pessoas sobre a falta aos cultos, sobre não comparecerem aos cultos, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Mas a ideia aqui é muito além e muito mais profundo do que simplesmente ir à igreja. Algumas igrejas, pelas maneiras como elas se organizam, elas já inviabilizam o que está sendo proposto aqui, pela simples ideia, meus irmãos, de elas não seguirem um modelo que está proposto aqui. Mega igrejas, por exemplo, e há pouco tempo, uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que durante muito tempo funcionou como uma mega igreja, a igreja Redeemer em Nova York, ela foi dividida, fracionada pelo seu conselho, agora quando o pastor Tim Keller jubilou, justamente para poder corrigir esta anomalia, para que de fato o sinagogue funcione para ela.
Então a mega igreja ela foi dividida em várias igrejas, para que ela possa de fato ser um organismo vivo, para que de fato ela possa ser uma comunidade. Então nós não estamos falando apenas de números no culto, não estamos falando apenas de ir a reuniões, apenas de ser ensinado, aconselhado ou pastoreado, mas nós estamos falando de pessoas que saem de suas casas para ir tomar parte de um culto, ouvir uma pregação, ouvir o ensino, mas também levar ensino aos outros, levar aconselhamento aos outros, confessar os seus pecados e ouvir pecados serem confessados, admoestar e ser admoestado, carregar fardos, chorar, se alegrar uns com os outros. O autor está falando aqui de responsabilidade com mutualidade, de dever com mutualidade. E é muito importante que nós entendamos isso. E até mesmo que a gente chegue ao ponto de examinar-nos profundamente sobre isso. Nos perguntando, eu estou estimulando aos meus irmãos no amor e nas boas obras, ao amor e às boas obras? Você está exercitando o poder do encorajamento, o poder do estímulo dos seus irmãos? Meus irmãos, aqui o que o texto está dizendo ser responsabilidade daqueles que estão em Cristo Jesus, estão com este acesso à presença de Deus, é de que eles devem viver com aqueles irmãos da sua comunidade, uma profunda amizade espiritual. Entre irmãos e irmãs em Cristo, na qual você entra na vida do outro. Deixa um ao outro tomar parte de suas vidas. Se abre sobre suas mágoas, sobre seus problemas, sobre suas necessidades. Se responsabilizam pelos seus irmãos e realmente se envolvem com as vidas deles. É isso que esses versos aqui, eles dizem para você não negligenciar. Quando diz não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, não é só deixar de ir ao culto. É deixar de ter vida e vida compartilhada com seus irmãos. É deixar de ter vida comunitária com seus irmãos. É uma coisa triste o que a gente vê por aí. Eu fui pastor auxiliar numa igreja numerosa, muito maior do que a nossa aqui. E não eram poucos, eram centenas de pessoas que diziam à equipe pastoral e aos presbíteros: não, pastor, eu inclusive na hora que o pastor se prepara para dar a bênção, eu já saio. Às vezes eu retardo um pouquinho, chego já com o culto tendo começado e saio com o culto um pouquinho antes dele terminar, porque eu não tenho tempo, eu não quero ficar lá com as pessoas. Eu já ouvi de pessoas que elas escolhem igrejas grandes porque elas dizem, porque eu quero me esconder. Essas pessoas, meus irmãos, elas estão dentre aqueles que devem ser exortados por esse texto. Quando o texto disse, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, isso serve para muita gente em muitas igrejas neste exato momento, que estão presentes aos cultos, que não deixaram de ir aos cultos nos últimos meses, mas que estão lá, não da maneira como deveriam estar. Eles não estão congregando, eles estão assistindo um culto, eles estão participando de uma reunião, eles são bolinhas de gude, mas eles não são uvas. Esta é a coisa importante a respeito desse texto. Algumas pessoas elas vão dizer, eu vou à igreja toda semana, mas simplesmente não congregam. Agora veja um movimento importante e interessante do nosso texto. Desde o versículo 19, ele começa aqui falando-nos sobre a questão do nosso acesso à presença de Deus. E ele imediatamente disse, estimulem uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de se conhecerem juntos. Seria uma tradução ao pé da letra literal aqui do texto original.
Agora a pergunta que eu faço a vocês nesse movimento é a seguinte: onde você acessa o lugar santo? Como você se aproxima de Deus? Você já está sabendo que você tem acesso pleno à presença de Deus. Mas como é que você faz isso? Aí você vai me dizer uma verdade. Eu faço isso através de Jesus. Mas como Jesus aqui no nosso texto está dizendo que isso acontece, que isso é feito? Como a presença de Deus realmente entra em sua vida e muda você e faz de você a pessoa que você deveria ser? Meus irmãos, o texto está nos ensinando que é através da comunidade, da congregação. Você não simplesmente ora sozinho, você não simplesmente louva sozinho, você não simplesmente lida com suas dores sozinho, você não simplesmente ouve a instrução do Senhor sozinho. Tudo isso é através da comunidade. Nós encontramos Cristo em uma forma especial quando nós encontramos a comunidade. É por isso que todas as imagens e ilustrações do povo a quem Cristo ofereceu a sua redenção são imagens corporativas. A primeira e básica delas, a igreja é o corpo de Cristo. E você não pode ser crente fora do corpo de Cristo. Eu sou uma mão avulsa por aí. Eu sou a mão de Jesus, igual a coisa, eu acho que é a coisa da família Addams, que é a mão que anda sozinha assim. É esquisito, não é? Por isso que está num filme, por mais que seja uma comédia, é uma comédia de terror. Porque o certo é a mão estar anexada ao pulso aqui, ao antebraço, ao corpo. Meus irmãos, é assim que nós estamos vendo aqui, que as pessoas, elas acessam a presença de Deus. E olha, há 1000 razões para você ficar longe da igreja. Mas você não deve desistir da igreja. Vários motivos vão surgir para que você não esteja na igreja. A preguiça que não é só a preguiça de estar nos cultos, é a preguiça dos relacionamentos. Relacionamentos, eles demandam muito de nós. Requerem, exigem tempo, atenção. Exigem afetos e sentimentos que não são simples e fáceis de dar. E por isso, muitas vezes, simplesmente qualquer preguiça já nos remove da igreja. Mas há outros motivos pelos quais as pessoas, elas simplesmente desistem da igreja. Mas ir adorar com outros crentes, meus irmãos, é fundamental, é importante para manter o seu relacionamento com Jesus. Nós encontramos Cristo dessa forma. Imagine comigo a seguinte situação: uma pessoa que é casada com outra, mas não vai para casa. O casamento é um fato jurídico, mas o relacionamento é péssimo, é ruim. Eu tenho ouvido muitas histórias de pessoas casadas que vivem em casas separadas. Na nossa própria família havia um casal que vivia assim, cada um tinha o seu apartamento. Meus irmãos, isso não é casamento. Isso é um casamento ruim, um relacionamento tóxico ruim. Da mesma maneira, imaginar que você possa estar se relacionando com Cristo, sem o corpo, sem a comunidade, sem a igreja, é imaginar uma esquisitice como essa, de um casal que vive em apartamentos separados, em casas separadas. Nós iremos daqui a pouco tomar a ceia do Senhor. Nas instruções da ceia do Senhor é dito que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Isso, meus irmãos, é tanto um lembrete do seu sacrifício, quanto um lembrete do seu grande retorno. E à luz da mesa do Senhor Jesus, nós temos alguns lembretes muito rápidos aqui, que são verbos que você precisa fixar, guardar no seu coração. Ele diz que nós devemos nos aproximar. Guarde essa palavra. Eu tenho que me aproximar. Eu tenho que me aproximar de Deus, e isso significa que eu preciso me aproximar da igreja.
Olhe para os irmãos da igreja que você ainda não conhece, com quem você tem pouca relação, e lembre-se, aproximar, eu preciso me aproximar. Isso significa que você tem que confiar no que ele disse, ter fé de que ele virá, e vir para Cristo significará também vir a seus irmãos, também vir a esta família que se chama seus irmãos, os irmãos da igreja. E ele também diz que nós devemos aguentar firmes, no verso 23, agarrar-se à esperança que nós temos, Cristo e o dia da sua vinda. Aí você vira para mim e fala: pastor, mas tem um pessoal, uma galera na igreja que é difícil. Lembre-se, aguente firme. Algum irmão ou irmã são mais difíceis. Lembre-se, aproximar, aguentar firme. Aproximar, aguentar firme. E há uma terceira ordem aqui, nos versos 24 e 25, que é continuar. Continuar encorajando aos outros, estimulando uns aos outros, ao amor e às boas obras. Então você precisa aproximar, aguentar firme e continuar. Não foi uma ou duas vezes que eu já ouvi alguns irmãos falando para mim mais ou menos assim: não, pastor, eu estou numa época de me relacionar mais com determinados irmãos da igreja, por uma questão de fase. Eu falei: meu irmão, isso não é bíblico, porque nós precisamos continuar o que nós começamos. Se você continuou a ter relacionamentos, contato com irmãos aqui da igreja, lembre-se, aproximar, aguentar firme e continuar. Continue. Então, estas palavras nos ajudarão a cumprirmos com a nossa responsabilidade. Estas 3 palavras gravadas em seu coração ajudarão você a ter em mente aquilo que resume, meus irmãos, as suas responsabilidades na sua posição em Cristo Jesus. Concluindo, queridos, o pecado mata a comunidade. O pecado interrompe relacionamentos. Na cruz, quando Jesus Cristo ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Isso foi precisamente o que mais o quebrou. De todas as coisas, as mais dolorosas enfrentadas por Jesus na cruz, o abandono do Pai foi o que lhe doeu mais. A multidão dos nossos pecados era uma coisa tranquila para Jesus, no seu poder, na sua força. Mas a ausência do Pai, ele sentir a distância e o abandono do Pai por causa dos nossos pecados, isso doeu demais. Isso foi o que o quebrou. Ele havia sido traído pelos seus amigos. Ele havia experimentado o abandono de muitas formas. Mas sentir-se abandonado pelo Pai, isso quebrou. Ele foi rejeitado pelo seu povo, mas ser abandonado pelo Pai foi o que o fez sentir a dor mais terrível que Jesus poderia ter sentido na sua obra em nosso favor. Agora pense, meus irmãos, eu quero que vocês considerem uma coisa. Justamente porque Jesus foi abandonado pelo Pai, você nunca será abandonado. Por Jesus ter experimentado o abandono no nível terrível que experimentou, você jamais deixará de ser amado. Você jamais será abandonado. E por isso mesmo você não precisa viver sob círculos viciosos de relacionamento. Mas te basta este acolhimento na pessoa e na obra de Jesus, que faz de você perfeitamente amado, e tendo uma comunidade perfeita por toda a eternidade, para toda a vida eterna. Eu pergunto para você esta noite: você quer uma comunidade assim? Então aproxime-se com plena certeza de fé, compreenda o significado do sangue de Jesus, experimente a caminhada com seus irmãos, deixe que isso transforme a maneira como você tem perspectiva a respeito das coisas da fé.
O mundo está te pressionando com privatismo, com individualismo. Esqueça o desenho do mundo e o algoritmo das redes sociais. Você foi acolhido, você foi amado e amado, e você foi inserido em uma comunidade, e a vida nesta comunidade não será apenas por alguns meses, alguns anos, ou apenas por esta vida aqui, mas ela será por toda a eternidade. Se você de fato está em Cristo Jesus, essa é a sua vida futura, essa é a sua vida para sempre. Então viva agora, como realmente quem crê nestas coisas. Viva agora, tendo isto como precioso, como o círculo interno que realmente importa para você. Não troque esta mesa e esta comunidade por qualquer outra ambição de fazer parte de uma gangue, de um círculo interno, do clube dos milionários ou qualquer coisa desse tipo. Toda vez que eu vou a uma reunião de advogados na OAB, ou em qualquer outro lugar fora da igreja, como eu sinto saudade da igreja. Como eu sinto saudade de estar em família, entre irmãos. Porque lá eu sou um estrangeiro, lá eu sou um estranho, nada mais do que isso. Aqui entre irmãos, eu estou em família. E muitas vezes nós nos sentimos estranhos até com aqueles que compartilham o sangue, a parentalidade conosco. Descanse, deleite-se na comunidade que Jesus te deu. Ela é a sua melhor prática.